Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá de Brasília. Está pegando fogo, todo mundo está dando atenção para isso aqui. Vocês que estão chegando agora, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho para você não perder a notificação. Já deixa seu like, que ajuda nós demais aqui para dar mais engajamento no nosso vídeo, para chegar para mais pessoas. Já deixa aí no comentário também de que cidade você é, o que está achando do vídeo. Vamos aqui também deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. Assiste até o final, que esse conteúdo está pegando fogo, está bombástico. Todo mundo parou tudo para ver isso aqui. Então, vamos para a notícia. 3 dias após a reunião em 15 de 12 de 2022, o planejamento começou a ser executado por meio do grupo Copa 2022 no aplicativo de mensagem Signal, no Signal. Uma exposição detalhada desses fatos consta do relatório final da Polícia Federal, relatório 454-6344-2024, as folhas 1753 e seguintes. Dados obtidos no material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Japão, segundo a Polícia Federal, verbos, revelaram que militares kids pretos, integrantes do grupo criminoso, planejaram e executaram uma operação clandestina, empregando técnicas de forças especiais a partir de meados do mês de novembro de 2022, tendo como ápice o dia 15 de dezembro de 2022, data em que efetuariam a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de consumar o golpe de Estado. Essas ações clandestinas receberam exatamente o codinome Copa 2022. Muito embora nem todos os integrantes do grupo Copa 2022 tenham sido identificados, a Polícia Federal afirmou que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos os militares das Forças Especiais Kid Pretos, dentre eles o coronel Rafael Martins de Oliveira, que havia se reunido 3 dias antes na residência de Braga Neto. Os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo a que me referi, entre 2020 e 2031 do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim: com placar apertado, STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse: abortar. Às 9h17 do mesmo dia, Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando: esse é o tempo de exfiltração. A sequência de mensagens de Gana revela seu itinerário às 9h41, quando ele diz: andei até a 306, às 9h59, quase chegando no Pátio Brasil, se não tiver no shopping, ou seja, é táxi no shopping, aí eu desisto. Entre 20h20 e 20h31 do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim: com placar apertado, o STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse: abortar. Às 9h17 do mesmo dia,
Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando: esse é o tempo de exfiltração. A sequência de mensagens de Gana revela seu itinerário às 9h41, quando ele diz: andei até 306, às 9h59, quase chegando no Pátio Brasil, se não tiver no shopping, ou seja, é táxi no shopping, aí eu desisto. Às 22 horas, estou na 302, às 22h07, desisto, irmão. Como se nota, os coautores em unidade de desígnio se posicionaram em diferentes locais da Asa Sul, em Brasília, comunicando-se em jargão militar com vistas à consecução de uma missão clandestina. Como anotou a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, tinha residência funcional no endereço localizado na SQS 312, Bloco K. Evidencia-se, assim, o ânimo negante relativamente ao ministro relator da estação penal. Portanto, no meu modo de ver, de acordo com todas as premissas teóricas, os depoimentos que eu já citei aqui, o réu Braga Neto, em unidade de desígnios com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos destinados a ceifar a vida do relator da estação penal, o ministro Alexandre de Moraes. Sendo que o intuito criminoso somente não foi alcançado pela eventualidade de ter sido abruptamente suspensa uma sessão do plenário desta Corte, prejudicando a preparação dos executores do crime. A morte violenta de um integrante da Suprema Corte seria um episódio traumático para a estabilidade política do país, gerando intensa comoção social e colocando em risco a separação dos poderes. Considerando a data em que o atentado ocorreu, houve também ameaça à alternância democrática de poder, dada a iminência da posse do candidato então eleito à presidência da República. A eventual concretização do plano de assassinato causaria também a erosão da confiança da população na resolução institucional de diferenças políticas, engolfando o país em uma onda de conflitos pela descrença na capacidade de união pacífica do nosso povo em torno de propósitos sociais comuns. Em suma, colocar-se em xeque o autogoverno democrático. E não se sabe quanto tempo seria necessário para curar uma ferida dessa ordem em nossa história. Por essas razões, eu entendo configurado o crime do artigo 359-L do Código Penal. Nada obstante, nota-se que os agentes em questão conjugaram esforços em torno de finalidade única. A própria acusação relata que Braga Neto sequer conhecia os executores do plano antes da reunião na sua residência, bem como que o financiamento da empreitada foi episódico. Então, não havia estabilidade, organização estruturada, permanência e muito menos o propósito de praticar crimes indeterminados. Consequentemente, impõe-se afastar a configuração do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Isto, pois, senhor presidente, fazendo assim uma síntese mais baseado em provas, como demonstrei, com relação ao Walter Souza Braga Neto, eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação aos crimes do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º da Lei 12.850, dos artigos 359 e 163, parágrafo único, 1 e 2 e 3 do Código Penal, são danos, né? Com base no artigo 386 e 7 do Código de Processo Penal, ao passo em que julgo procedente a pretensão acusatória referente ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Passo agora, senhor presidente.
ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A denúncia imputou ao réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira os crimes que eu já mencionei, organização criminosa armada e etc. Estou abreviando porque já reiterei várias vezes esse fato. O delito de organização criminosa armada, mediante emprego destas armas de fogo, com participação de funcionário público, encontra-se previsto no artigo 2º, parágrafo 2º e artigo 4º, inciso 2 da Lei das Organizações Criminosas, verbos, eu cito aqui. E aí eu inicio pela ausência de correspondência entre as condutas narradas e o tipo penal de organização criminosa, quando eu, então, manifesto a improcedência da acusação. E aí aqui é possível eu sintetizar na medida em que eu repiso as premissas teóricas que não houve uma organização estruturada, estável, permanente para praticar uma série de delitos indeterminados. O que houve aqui foi uma intercessão do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, precisamente com mais ênfase na questão eleitoral, né, naquele primeiro momento. Sem prejuízo das considerações técnicas que afastam a tipificação do delito de organização criminosa, numa análise individualizada dos fatos atribuídos a Paulo Sérgio Nogueira, as condutas criminosas praticadas pelo réu teriam sido a participação na reunião promovida por Jair Bolsonaro para cobrar do alto escalão a multiplicação dos ataques às urnas, na qual teria apoiado o suposto empreendimento criminoso ao dizer que a Comissão de Transparência Eleitoral era só para inglês ver. O recebimento também se acusa o recebimento de um documento identificado no celular do coronel Mauro Cid, endereçado ao então ministro da Defesa, no qual eram levantadas objeções às urnas, à rigidez das urnas. Atraso na publicação dos relatórios das Forças Armadas sobre a integridade das urnas. Publicação de nota oficial no dia 10/11, dirigida ao Tribunal Superior Eleitoral. Presença na reunião do 7/12, conduzida pelo réu Jair Bolsonaro, no Palácio Alvorada, em que, nos termos da denúncia, o decreto foi apresentado pela primeira vez. Então, nos termos da denúncia, o réu Paulo Sérgio teria aderido à suposta organização criminosa, a partir da reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022, no Palácio Planalto, a qual estavam presentes Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mário Fernandes, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, além dos comandantes do Exército, Marinha, representado pelo almirante Francisco Campos e Aeronáutica. Segundo o Procurador-Geral da República, nesta reunião que foi gravada, o réu Jair Bolsonaro teria dito que a fraude estava acertada na Justiça Eleitoral e concitou todos os ministros presentes a propagar seu discurso de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. A denúncia afirma que a pressão sobre os participantes da reunião e a imposição de insistência na narrativa de fraude eleitoral, antes mesmo do sufrágio, foram reiteradas por Anderson Gustavo Torres e após as intervenções dos coréus Anderson Torres e Walter Braga Neto, quando então o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira endossou a narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria para inglês ver. Segundo a denúncia, o alinhamento dos pronunciamentos reforçou o vínculo subjetivo existente entre os que se dispuseram à solução violência institucional. Outro ponto que, segundo a acusação, revelaria que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira praticou crime de organização criminosa seria o atraso na divulgação do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação. A Procuradoria-Geral da República afirma que em 10/10 de 2022, após o primeiro turno das eleições, o Tribunal de Contas da União oficiou ao Ministério da Defesa solicitando o encaminhamento do relatório de auditoria ou de documento correlato que revele o resultado da fiscalização daquele órgão acerca do processo eleitoral relativo ao primeiro turno. 8 dias depois, em 18/10/22, o Tribunal Superior Eleitoral oficiou o Ministério da Defesa determinando a entrega do documento em 48 horas, o que não ocorreu. O Procurador-Geral da República afirma que o objetivo do grupo, ao postergar a divulgação do relatório, era propiciar condições políticas para o atentado em curso contra a ordem constitucional.
Além da demora na divulgação do relatório de fiscalização, a denúncia afirma ter encontrado no celular do Coel Mauro Cid um documento endereçado ao então ministro da Defesa Paulo Sérgio, no qual se listava, entre os anexos, um arquivo relacionado ao consultor político Fernando Serimedo, influenciador argentino que vinha divulgando notícias falsas sobre o sistema de votação. Para o Procurador-Geral da República, tratava de uma tentativa de alterar o resultado do relatório de fiscalização das Forças Armadas. No entanto, ainda nos termos da denúncia, a organização criminosa, contudo, não conseguiu alterar a conclusão do relatório. Ainda assim, a Procuradoria afirma, para evitar que a mensagem final sobre o processo eleitoral fosse positiva, então o ministro Paulo Sérgio divulgou uma nota oficial, insinuando não ter sido descartada a possibilidade de fraude. E, finalmente, a denúncia imputada ao Paulo Sérgio de Oliveira o imputa a prática de crime de organização criminosa, tendo em vista sua participação em 2 reuniões. Dia 7 de dezembro, no Palácio Alvorada, na qual o Jair Bolsonaro apresentou os considerandos, e, segundo o Procurador-Geral da República, seria um decreto de estado de sítio. E 2, a reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2021 no Ministério da Defesa, conduzida pelo próprio réu, para a qual foram convocados os comandantes do Exército, General Freire Gomes, da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e da Marinha, Almirante Almir Garnier, segundo a conclusão do Procurador-Geral da República. Consoante a acusação, a reunião tinha o intuito de impressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção. A presença do ministro da Defesa na primeira reunião em que o ato consumador do golpe foi apresentado, sem oposição a ele, sem reação alguma, significava, só por isso, endosso da mais alta autoridade política das Forças Armadas na adesão a esse plano. Além disso, o Procurador-Geral da República assenta que, pela segunda vez, insistir em reunião restrita com os comandantes das 3 armas, na submissão de decreto em que se impunha a contrariedade das regras constitucionais vigentes, a sua integração ao movimento de insurreição se mostrou ainda mais indiscutível. O ministro da Defesa não convoca comandantes das 3 armas ao seu gabinete e lhes apresenta um projeto de decreto do tipo em apreço, senão por um de 2 motivos: para concitá-lo de medidas drásticas contra o presidente da República, proponente da quebra da normalidade constitucional, ou para expor favoravelmente a adesão ao golpe, segundo hipótese que foi a que se confirmou. Em suas alegações finais, o Procurador-Geral da República reafirmou o pedido de condenação do réu Paulo Sérgio de Oliveira, considerando ter ele assumido papel relevante na organização criminosa ao buscar o apoio das Forças Armadas às medidas autoritárias que seriam decretadas por Jair Messias Bolsonaro. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio, eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que, nesse momento, isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e que enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo
político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.